Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo Logística Farmacêutica. Aula 7. Conteúdo de Classes Farmacológicas, Parte 1. Além de todas as classificações já estudadas, existem as classes farmacológicas, que levam em consideração o efeito principal de cada medicamento, e é através dessa ação que o medicamento é escolhido para o tratamento proposto. Agora vamos aprender as principais classes terapêuticas disponíveis em farmácias e drogarias no Brasil. Lembrando que algumas classes abrangem outras classes farmacológicas, ou seja, cada grupo de medicamentos que tem a mesma finalidade forma uma classe farmacológica. Vale lembrar ainda que o balconista não indica medicamentos para os clientes, apenas os entrega juntamente com informações sobre o modo correto de uso. Somente médicos e dentistas estão habilitados e autorizados por lei a prescreverem medicamentos. O farmacêutico só pode indicar medicamentos isentos de prescrição, e você, como balconista, deve procurar o farmacêutico caso algum cliente precise desta prescrição. Antialérgicos. Indicações. É uma classe farmacológica indicada para os casos de alergia. As alergias podem provocar vários sintomas que ocorrem devido à liberação de histamina na corrente sanguínea, pela presença da substância que o paciente é alérgico. Os sintomas podem variar dependendo da região do corpo que está sofrendo a alergia, como inchaço, secreção, coceira, espirros, coriza, entupimento do nariz, placas vermelhas na pele, irritação nos olhos. Histamina, substância que provoca sintomas alérgicos. Coriza, inflamação das fossas nasais, provocando a formação de secreção nasal. Efeitos adversos. Os primeiros antialérgicos do mercado, conhecidos como antialérgicos de primeira geração, têm como principal efeito adverso a sedação, o sono excessivo após seu uso. Porém, nem todos os antialérgicos provocam sono. Existem também os novos antialérgicos presentes no mercado, conhecidos como antialérgicos de segunda geração ou nova geração, que não provocam sonolência. Porém, estes podem provocar como efeito adverso cefaleia, ou seja, dor de cabeça. Riscos. Esses antialérgicos que provocam sono são perigosos para pessoas que trabalham em funções as quais exigem a atenção, como motoristas, manipuladores de máquinas pesadas ou máquinas cortantes, ou seja, todas as profissões que necessitam de cuidado da parte do funcionário. Prescrição médica. Esses medicamentos pertencem à lista de medicamentos isentos de prescrição. Exemplos da primeira geração:
dexclorofeniramina, que é o genérico e o mais conhecido, o polaramine, que é o medicamento de referência dessa substância. Hidroxizina, que é o genérico e o mais conhecido hidroxizine, que é o medicamento de referência dessa substância. Prometazina, mais conhecido como Fenergan, um dos mais usados em crises alérgicas. Exemplos da segunda geração: loratadina, que é o genérico e o mais conhecido Claritin, que é o medicamento de referência dessa substância. Desloratadina, que é o genérico e o mais conhecido Desalex, que é o medicamento de referência dessa substância. Você sabia? O símbolo R quer dizer que o produto possui registro e que alguma empresa possui os seus direitos. Em outros países, utiliza-se o símbolo TM, Trademark. Antimicrobianos ou anti-infecciosos. Indicações: é uma classe farmacológica usada para tratar as infecções. As infecções podem ser causadas por diversos tipos de micro-organismos, como bactérias, tratadas com antibióticos. Algumas literaturas chamam os antibióticos de antimicrobianos. Vírus, tratados com antivirais. É uma classificação à parte dos antimicrobianos. Protozoários também podem ser considerados parasitas e, por isso, vamos abordá-los melhor na parte dos antiparasitários. Fungos, tratados com antifúngicos, mas algumas vezes são classificados como antimicrobianos. Porém, para fins didáticos, vamos abordar os antimicrobianos como sendo a classificação geral, por se tratar de micro-organismos, e abordar cada micro-organismo em uma classe farmacológica. Antibióticos ou antibacterianos. Indicações: são antimicrobianos com ação sobre as bactérias, os quais são usados nos tratamentos de infecções bacterianas, seja impedindo sua proliferação ou eliminando-as do organismo. Não se confunda, os antibióticos só servem para tratar bactérias. Portanto, nos casos de viroses e outras doenças causadas por vírus, estes não são indicados e não irão fazer efeito, muito pelo contrário, podem fazer mal. Resistência bacteriana. Quando os antibióticos são usados de forma errada, as bactérias se tornam resistentes, conseguindo sobreviver ao ataque desses antibióticos. Isso é um fato preocupante, pois o paciente pode vir a agravar a sua situação mesmo fazendo uso de medicamento, sendo que essa resistência nem sempre é tão evidente, podendo ser percebida somente após a piora do paciente. Quando o paciente não está respondendo bem ao tratamento com antibiótico, o médico pede um exame para saber qual é a bactéria especificamente que está causando a doença e pede outro exame para identificar quais os antibióticos que agem diretamente nela, eliminando-a. Cuidados com antibióticos. Como o antibiótico pode gerar resistência bacteriana, ele só deve ser usado quando há a necessidade e, por isso, o paciente deve ser consultado e o medicamento deve ser prescrito, até porque só é vendido com retenção da prescrição médica. Existe um costume comum, porém errado, de usar medicamentos só porque alguém disse que era bom ou porque tomou e melhorou. Mas os antibióticos devem ser específicos para a doença de cada um,
Portanto, eles só devem ser usados depois da consulta médica. Existem pessoas que param de usar os antibióticos depois que começam a perceber uma melhora, porém os antibióticos devem ser usados durante todo o tratamento prescrito pelo médico. Outra ideia equivocada dos pacientes é que, se aumentar a dose, irá diminuir o tempo de tratamento, ou seja, quanto mais se usar o medicamento, mais cedo irá acabar o tratamento. No entanto, essa é uma prática errada e não deve ser feita, devendo-se seguir somente as instruções do médico. Existem alguns medicamentos que devem ser tomados sempre nos horários corretos, pois o erro ou mudança pode atrapalhar a eficácia do tratamento. Um desses casos é o antibiótico. Exemplos de interações. A principal interação prejudicial é com bebidas alcoólicas. Portanto, devemos orientar nossos clientes para que durante o tratamento com antibióticos evitem a ingestão de bebida alcoólica, pois a bebida interfere na eficácia dos antibióticos. Outra interação é com os anticoncepcionais, e por isso as pacientes mulheres em idade fértil devem ser orientadas a utilizar preservativos, pois os antibióticos podem interferir na ação dos anticoncepcionais. Reações adversas. Os antibióticos são muito úteis para tratar infecções sérias e graves, mas eles podem prejudicar outras partes do corpo, como desequilibrar a flora intestinal, provocando diarreias, provocar as resistências bacterianas e despertar outras infecções em outros órgãos. Alguns exemplos: cefalexina, Keflex, azitromicina, Astro, amoxicilina, Amoxil, amoxicilina mais clavulanato de potássio, Clavulin, benzilpenicilina, benzatina, benzetacil, levofloxacino, Levoxin, clorciprofloxacino, Cipro, norfloxacino, Floxacin, sulfametoxazol mais trimetoprima, Bactrim. Prescrição médica. Atualmente, todos os antibióticos são medicamentos de venda controlada. Essa atitude da vigilância sanitária se deve aos riscos dos antibióticos e pelo seu uso indiscriminado. Por isso, a Anvisa publicou a RDC 44 em 2010, para exigir dos estabelecimentos de saúde e dos pacientes o controle dessa venda descompensada. Nessa legislação, é mencionada apenas a classe antimicrobianos, mas das substâncias contidas nessa resolução, 90% são antimicrobianos com efeito antibiótico e apenas algumas substâncias têm efeito antifúngico, antiprotozoários e antiviral. Antes da publicação dessa resolução, os antibióticos eram vendidos apenas com a apresentação de receita. Porém, alguns estabelecimentos vendiam até sem receita, bastando-se chegar ao balcão para o balconista dispensar o medicamento, muitas vezes sem nem saber qual a necessidade real do paciente. Em decorrência dessas atitudes, tanto da parte profissionais de saúde quanto dos pacientes, agora o paciente é obrigado a ir ao médico para se consultar, recebendo com este uma receita com o medicamento adequado para o seu caso. Essa receita é entregue em duas vias. A primeira via fica com o paciente e a segunda via fica retida na farmácia. Quando você estiver no cotidiano da farmácia ou drogaria, irá ouvir muitas reclamações dos pacientes, como:
Que absurdo precisar de receita só para conseguir comprar antibiótico. Ah, isso tudo é uma máfia, pois os médicos devem ter parceria com as farmácias. Porém, a própria população fez com que as autoridades sanitárias tomassem essa atitude. Portanto, a nossa função é prosseguir com essa atitude de saúde pública e explicar para os pacientes o motivo dessa medida. A primeira resolução sobre os antibióticos foi publicada em 2010. No ano seguinte, foi publicada a RDC 20, de 2011. Mas mesmo assim, algumas farmácias e drogarias não respeitavam essa legislação. Por isso, em 2013, foi publicada uma nova ordem, na qual a Instrução Normativa 1, de 2013, exige que toda a movimentação dos antibióticos seja enviada para o site da Anvisa através do SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Dessa forma, a vigilância restringe cada vez mais os estabelecimentos inadimplentes. Antivirais. Indicações. São medicamentos com efeito antimicrobiano para tratar as infecções provocadas por vírus. O vírus é um micro-organismo que entra na célula do hospedeiro, homem ou animal, utiliza todo o seu maquinário, se multiplica dentro da célula e depois sai para infectar outras células. Porém, ele não transforma o DNA da célula infectada em DNA viral. Como o vírus fica dentro da célula do paciente, se torna demorada a criação de novos medicamentos contra eles, pois são necessários muitos testes que comprovem que a principal finalidade do fármaco é atacar apenas o vírus infectante. Outra causa que dificulta o combate é que a maioria dos vírus sofrem diversas mutações durante sua infecção. Reações adversas. Os antivirais podem causar náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor abdominal, reações cardiovasculares, reações renais e outras. Exemplos: a ciclovir é um dos mais conhecidos, o qual serve para tratar herpes. Oseltamivir é um pró-fármaco, ou seja, apenas depois de metabolizado que é liberado o princípio ativo, o qual é usado para tratar infecções pelo vírus da gripe. Prescrição médica. Para conseguir comprar esses medicamentos, é necessária a apresentação da prescrição médica. Antivirais, diferente de antirretrovirais. Os antirretrovirais são medicamentos usados para combater os retrovírus. Retrovírus é um tipo de vírus que realiza um processo chamado retrotranscrição, ou seja, ele infecta a célula do paciente e lá dentro usa todo o maquinário da célula infectada para formar DNA celular a partir do seu RNA viral. E com isso, todas as células produzidas pela célula infectada serão cópias infectadas. Os antirretrovirais pertencem à lista C4, da Portaria 344, uma lista de substâncias antirretrovirais que são sujeitas a receituário do Programa de DST, AIDS, ou sujeitas a receita de controle especial em 2 vias, devendo ficar uma na farmácia e outra com o paciente. Exemplo: Nelfinavir e Ritonavir. Antifúngicos. Indicações: tratar as infecções causadas por fungos. Podemos ter contato com os fungos em nosso dia a dia, às vezes em algum alimento mofado, outras vezes com alguma parede infiltrada onde estão crescendo alguns fungos, e até mesmo nas tão comuns micoses de pele.
Efeitos adversos: náuseas, dor abdominal, vômitos, que podem ser evitados se ingeridos com alimentos. Diarreia, tonturas, vertigens, sonolência, cansaço ou fraqueza anormal, pele vermelha, coceira, febre alta, urina escura e fezes claras, pele ou olhos amarelos. Exemplos de interações: antifúngicos mais bebida alcoólica pode causar problemas hepáticos. Antifúngicos mais medicamentos contra úlceras estomacais diminui a eficácia do antifúngico. Antifúngicos mais anticoncepcionais pode diminuir a eficácia contraceptiva. Exemplos: fluconazol, Zoltec, nistatina, micostatin, cetoconazol, Nizoral. Prescrição médica. Para conseguir comprar esses medicamentos, é necessária a apresentação da prescrição médica.